Bom, em primeiro lugar, vamos tirar uma narrativa aí da frente, né? O noticiário todo diz assim, olha, Petrobras já se desvalorizou em 28 bilhões porque houve um anúncio da mudança do presidente da Petrobras e o Bolsonaro vai intervir na política de preço. Não tem nada disso, né? Isso é uma abstração, esse valor de 28 milhões, né? Cai o valor das ações. Se de repente alguém fosse vender todas as ações da Petrobras, aí sim, né? Mas não é isso que está acontecendo. Então é uma coisa, digamos, virtual, né? Perda de 28 milhões. Não há uma perda, né? Sequer isso é contabilizado, não existe. Bom, e outra coisa sobre presidente da Petrobras. O governo federal é o sócio majoritário, é o acionista majoritário, e indica ao conselho de administração alguém, né? Ah, mas é um general. Primeiro presidente da Petrobras foi um general, Juracy Magalhães, governo Getúlio Vargas. Aliás, praticamente todos os presidentes da República, quase todos, tiveram generais na presidência da Petrobras. O JK, general Janari Nunes. O João Goulart, o general Osvino Ferreira Alves. Castelo Branco, o general o Marechal Adhemar de Queiroz. O Médici, general Ernesto Geisel. É um grande amigo meu, o ex-chefe de gabinete do presidente da Petrobras, Ernesto Geisel. Ele me conta, olha, naqueles tempos não se desviava nem um rolo de papel higiênico, né? Porque havia fiscalização, havia respeito, né? Não havia politização da Petrobras. Depois o general Geisel, presidente da República, general Araquém da Silveira, o Faria Lima da Marinha, almirante, o Osiris Silva no governo Sarney, o coronel da Força Aérea Brasileira. O curto governo Collor teve 5 presidentes na Petrobras. Depois, no governo Lula, foi o presidente do PT, presidente da Petrobras, o José Eduardo Dutra. O Sérgio Gabrielli, respondendo processo, condenado, né? O presidente da Petrobras de Dilma, Aldemir Bendini, preso, condenado, né? Então, bom, e entra lá o general Silvey Luna. Eu lembro certa vez, no Bom Dia Brasil, eu mencionei o ministro da Defesa do governo Temer, que era Silvey Luna. Só que eu errei. Eu disse, falei no Jungmann, né? Por engano, estava muito marcado ali a presença daquele ministro. Me enganei, né? Dei um outro nome para o ministro da Defesa. Aí, naquele mesmo dia, eu tinha um voo para o Rio, eu estava sentado lá atrás e veio um senhor falar comigo, olha, eu quero me apresentar, muito prazer, eu sou o general Silvey Luna, ministro da Defesa. Aí eu senti que era a forma de ele dizer assim, olha, não é o Jungmann mais, não sou eu, né? Foi uma maneira muito diplomática. Ele fez uma revolução na Itaipu Binacional. Estão esquecendo de dizer o que ele fez lá. Se ele fizer isso na Petrobras, meu Deus do céu. Ele, no 5º dia depois de assumir, transferiu tudo. Estava todo mundo morando em Curitiba, foi todo mundo para Foz do Iguaçu. A diretoria toda fechou o escritório de Curitiba. Vamos morar em Foz do Iguaçu, né? O novo presidente, o novo diretor brasileiro da Itaipu Binacional, que mora em Campo Grande, vai morar em Foz do Iguaçu também agora, né? Olha, o que desenvolveu a região, aquele oeste do Paraná, por causa da nova administração, ele fez tudo que precisava ter sido feito o tempo todo lá em Itaipu, ele fez em 2 anos, o Silvey Luna, né? Desde escola, hospital, ampliação do aeroporto, o aeroporto vai virar um hub, um eixo para a área, né? Inclusive para o Cone Sul, rodovia, BR, ponte, mais uma ponte, mais linhas de transmissão, revisão dos acordos com o Paraguai, que estavam sendo assim muito
negativos para o Brasil, né? Itaipu cresceu em tudo, né, em 2 anos de administração dele. Imagina, ele vai agora para a Petrobras. E aí, na Petrobras, além dessa história do 28 bilhões, vamos pensar o seguinte, né, e eu vou me inspirar no Miguel Daoud, que é um excelente analista econômico do Canal Rural, eu ouvi na Jovem Pan, né, ele mostrando o seguinte: a Petrobras não pode esquecer que qual foi a sua origem, para que ela foi criada e para que existe. Eu disse na CNN outro dia, a Petrobras não é uma empresa offshore, é uma empresa brasileira, né, cuja maioria de ações é do governo federal, portanto, do povo brasileiro. Né? Então, ela não tem que ser simplesmente, por razões de liberalismo econômico, apenas escrava do mercado, não. Ela tem que servir ao povo brasileiro. Aliás, como toda empresa, até uma empresa totalmente privada, ela tem os seus compromissos sociais. Então, ela não pode, em nome de um liberalismo, ficar alheia às necessidades do povo brasileiro. E ficar pendurada. O príncipe saudita teve uma diarreia e aí o preço do petróleo foi alterado e aí a gente vai pagar por isso? Aliás, o preço do petróleo subiu 70% de novembro para cá. E aí a gente está pagando essa especulação que fazem com câmbio, com o petróleo, nós pagarmos. E não é só questão de caminhoneiro, não. O presidente que está saindo da Petrobras, Castelo Branco, né, olha, ele diz assim: Petrobras não tem nada a ver com caminhoneiro. É muito além de caminhoneiro, tem a ver com toda a cadeia produtiva, tudo. Passagem de ônibus, né, passagem de avião, agricultura e pecuária, que vivem. O diesel é energia, eletricidade, tudo. Tudo é quase a fonte da cadeia produtiva. Então tem a ver, sim, tem uma grande responsabilidade a política de preço da Petrobras. Não que seja mudada, não, ela precisa ser discutida para ter essa pegada social também. Né? Diga-se que depois de Bendini, que saiu preso, né, no governo Dilma, saiu preso não, ele saiu porque caiu o governo Dilma, mas depois sofreu condenações. A Petrobras só não quebrou porque era estatal, porque tinha o Estado brasileiro segurando, porque senão teria quebrado com a corrupção daqueles governos. Pedro Parente, já no governo Temer, começou a reerguer a Petrobras. Botar seriedade na administração e não política. Imagina um presidente da Petrobras que é presidente do PT, José Eduardo Dutra, por exemplo, né? Que se confundem as coisas. Eu lembro, não é que eu li em jornal, não. As pessoas vieram falar comigo, pessoas que foram propor negócios com a Petrobras e que foram avisadas que tinham que acertar antes com o líder do PT. Era essa a Petrobras. E agora vai receber o Silvio Luna, que fez um trabalho excepcional na Itaipu Binacional, que virou outra coisa. Não é? Enxugou-se toda a despesa, patrocínios, vamos agradar tais e tais e tais. Né? Isso acabou, enxugamento de despesa, a rentabilidade passou a ser outra, né? E pôde fazer obras sociais na região toda, dando um impulso enorme para aquela região do Paraná. Bom, isso é uma coisa. Agora, o segundo assunto, meu Deus do céu, eu ainda sou pela Constituição. Estou dizendo isso porque 364 deputados votaram por abolir a sua própria imunidade do artigo 53. Abriram uma brecha. São invioláveis por suas manifestações, por suas opiniões, mas já não são mais os deputados. Só que não é direito deles abolir a sua própria imunidade. A imunidade não é deles. A imunidade é do eleitorado.
é do povo brasileiro, que os nomeia para serem seus representantes, e o povo brasileiro não os autorizou a abolir a inviolabilidade que está no artigo 53. Outra coisa que foi abolida é a casa é o asilo inviolável do indivíduo. A linha 11 do artigo 5º, cláusula pétrea, foi abolida. A polícia entrou na casa desse deputado fanfarrão, né, mas garantido sob a Constituição. O deputado teria que responder na comissão de ética, pronto, final. É lá que se responde. Há uma comissão de ética para que os deputados julguem seus pares. Comissão de ética e decoro. Mas ele foi preso às 11h30 da noite. Para entrar durante o dia, só com mandado judicial, a polícia. Durante a noite, só em flagrante e socorro. Mas aí alteraram também outra coisa que está aqui na Constituição, que é o flagrante. Mandado de prisão em flagrante, isso é um paradoxo. Se a prisão é flagrante, não há tempo para mandado. E justificando que crime inafiançável, não, está lá no artigo, na linha 44 do artigo 5º da Constituição, que inafiançável é reunir-se em armas contra as instituições. E mais, dentro de um processo que não teve a iniciativa do Ministério Público, como manda o artigo 127 da Constituição. Então, por isso que eu digo, eu fico com a Constituição. É o que eu leio, vale o que está escrito. Os ministros do Supremo não receberam nenhum poder constituinte, eles são a guarda, os intérpretes, né? Mas não dá para interpretar ao contrário do que está escrito, né? Negando o que está escrito. Então, fica aqui o registro, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas é inacreditável o que aconteceu. Pelo voto de 364. O Poder Executivo, o chefe do Executivo não se meteu nisso, era uma questão entre outros poderes, e desde que assumiu, o presidente da República tem demonstrado que respeita a harmonia de poderes. Chega a respeitar até ordens absurdas, como aquela de ele não poder. Aí o artigo 84 diz que o poder do presidente é para nomear seus subordinados. Ele não pôde nomear o diretor da Polícia Federal. Mais um artigo da Constituição que foi passado por cima. O que é isso? Então, pouco a pouco, a gente está com exceções à Constituição, com reformas da Constituição sem que siga o trâmite constitucional, que é voto de 3/5 da Câmara 2 vezes e 3/5 do Senado 2 vezes, ou seja, 60% dos votos. É uma coisa difícil de alguém que esteja alfabetizado, que saiba ler, que possa ler a Constituição, aceitar. Principalmente se a pessoa tem a formação legalista. Fica muito difícil. De Brasília, Alexandre Garcia.